Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Do Fred em alguns jogos, mas é um Fluminense competitivo. Certamente ele vai querer mais uma vez sustentar essa narrativa de que o Flamengo tem sempre dificuldade. É um clássico, é o que você falou. É o Fla-Flu, é o clássico que se tem, inclusive, hoje no Rio de Janeiro, na Série A. É o único. Você tem Botafogo e Vasco hoje na Série B. Então, não vai vender barato como não vem vendendo nos últimos jogos. Então, é mais uma preocupação. E aí eu estou muito com o Mauro, você já falou, não é só pensar no 30 de outubro, não é só pensar no Flamengo e Atlético, não é achar. Por isso que eu discordo um pouco essa situação de só depende de si. Não é só depende de si, porque você não vai ter um concorrente que vai ganhar todos os jogos, você não vai ter um Flamengo que vai ganhar todos os jogos. Eu acho que depende muito da sua regularidade na competição. Quando você pega um Cuiabá, quando você pega um Atlético Goianiense, quando você pega, por exemplo, um Juventude, que muita gente desdenha, por exemplo, mas é um time muito bem armado em algumas situações, sabe se portar em casa, tudo bem que o jogo contra o Flamengo foi algo fora da curva, que foi aquele polo aquático, aquele gramado. Agora, são equipes competitivas, é um campeonato muito nivelado, que em jogo de meio de tabela que você tende a achar que é uma situação ali de camisa, que vai resolver, que simplesmente eu tenho um jogador aqui a colar, um Gabriel, hoje o Arrascaeta fora ainda, o Bruno Henrique, o Everton, pode resolver. Só que você tem gente trabalhando. Quando se fala, mas a postura do Cuiabá não foi legal, ficou lá atrás, não quis jogar, uma covardia. É uma defesa bem postada, é uma defesa que sabia por onde marcar, sabia para onde jogar um Flamengo. É o único jeito que dá para jogar contra esse time também, né, Pedro? Reconhece. Não teve nenhuma finalização, diga-se de passagem, zero, nenhuma no gol. Mas é o estilo dos caras. Foi pra lá para isso, é o tal da jogar por uma bola, aquela história. Que tem time grande que faz isso. E outra coisa, Mauro. O Corinthians do Carille fez isso e acabou campeão. É estilo. E outra coisa, mas quando você tem... É estilo, e quando você tem um time como o Flamengo, quando você tem peças como o Flamengo, quando você consegue sustentar 3 jogos com muitos desfalques de seleção, como o Flamengo fez, você lembrou 7 pontos em 9, o Mauro lembrou, você aguarda o quê? Com uma volta de um Everton, com uma volta de Gabriel. O Andrés vinha evoluindo como o terceiro homem, um pouco mais à frente do meio de campo. Hoje já não foi bem, parece que embolou aquele meio de campo ali, Everton por perto do Gabriel, até que depois o Gabriel vai fazer uma função mais dentro da... Você precisa ter um pouco mais de repertório. Você espera que o Renato apresente um pouco mais de repertório. É o Cuiabá, é bem postado, é competitivo, mas se espera um pouco mais desse Flamengo. Antes do Fla-Flu, antes de ter um jogo... A Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Aí precisamos ver o reflexo disso. O adversário, evidentemente, se anima. Né? Fala, olha lá, gente, ó, pô, é um baita time, é um baita elenco e tal, mas olha, o Cuiabá foi lá, né? Foi no Maracanã e segurou os caras. Por que a gente, que tem mais qualidade, se você olhar o elenco e tal, apesar do Cuiabá estar muito certinho com o Jorginho, concordo, mas o Atlético tem mais time, na minha opinião. Então, assim, dá para se animar mais. Ok, pode vir ser goleado, cada jogo é sua história. Mas vamos ver qual vai ser o reflexo na Copa do Brasil. Tanto para o Flamengo como para o Atlético Mineiro. Que o Fortaleza também, né, fica lá na dele e fala, olha lá, Fortaleza, que estreou no campeonato vencendo o Atlético Mineiro no Mineirão. Acho que é a única derrota do Atlético no Mineirão, nesse campeonato. Que hoje foi fora, né? Ele estava 18 jogos invicto e tal. Quase que fecha um turno, né? Ia fechar 19 jogos e tal. Ele não tem o turno correto, porque ele não, se não me engano, ele pulou o jogo contra o Grêmio. Mas, enfim, seriam 19 jogos, seria um turno, né? Invicto. Coisa que vale recordes e etc. Então, assim, acho que tem essa Copa do Brasil aí no meio, né? Curiosamente, os dois favoritos nesses confrontos são os dois que perderam hoje. E aí o outro time do outro lado lá falou, opa, conversar aqui, vamos ver que talvez a coisa não seja tão pesada. É pesado, sim. Ganhar do Atlético é muito difícil, ganhar do Flamengo é muito difícil. Fortaleza e Atlético Paranaense vão ter que se virar muito. Mas pode acontecer, eles viram isso hoje nessa rodada. Claro. Deixa eu colocar pelo menos aqui um comentário do Twitter, afinal de contas eu convido você para participar com a gente, a hashtag Linha de Passe. O Wesley Ramos está dizendo o seguinte: boa noite, Preto. O pessoal tem tempo, ele dizendo que não vejo um time se defender tão bem como esse Cuiabá. Não é à toa que tem tantos empates, são 16 empates, né? Sim. 16 empates no campeonato. Não, acho que não. Acho que são 16 13 empates. Acho que foi para 14 hoje. 13 com esse de agora 14. Quando contra o São Paulo era 13 com 12, não sei o que. Agora é bom, é fácil. É fácil. Não vamos ficar no achômetro, não. Vamos não. Eu já puxo aqui, ó. Está aqui na mão. Cuiabá, 14 empates. 14 de hoje eram 13, né? Isso, eram 13. Exatamente. Então tem empate à beça, né? Então, obrigado ao Wesley que participa aqui com a gente. À medida que o campeonato vai passando também, tem o torcedor, aquele que fica mais tenso, hein, Mauro? E uma rodada já foi, uma rodada a menos, né? Eu me lembro desse número 13, que quando foi jogar São Paulo com o Cuiabá,
O São Paulo tinha 12 empates, que agora tem 13, né? Tinha 12 e o Cuiabá tinha 13. E eu brinquei, até o Calçado estava, acho que no programa e tal, eu falei, poxa, é que eu não jogo, não participo desses sites de aposta, porque esse aí apostar no empate era a chance de acertar, podia ganhar pouco dinheiro, porque a chance de dar empate deu mesmo, né, entre Cuiabá e Itaí. Então eu guardei que eles tinham 13, foram para 14. Parece muito. É muito. Mas o Bragantino está bem lá em cima e já empatou 10 vezes também. 14 pontos. Uma outra situação também. O que se propõe a entregar. É um time de investimento menor, primeira vez na Série A. Ele vai sim se fechar contra times de maior investimento. Ele vai tentar pontuar contra esses times. Então, como ele tem uma defesa bem postada contra o Flamengo de Gabriel, de Everton Ribeiro, de Andréas, de um Felipe Luiz que constrói também, de um Michael, isso tem que ser valorizado. Não é simplesmente só uma retranca boba, liserada, que quer bater recorde de ponto. Não é um time que tem muito investimento, muitas armas e não joga. Não. Ele tem uma limitação, ele reconhece a limitação e tenta tirar pontos. Vocês fazem a régua de 44 pontos para escapar? Que é mais ou menos a média. Muda. 43 ele já tem 35, ele precisa de 9 pontos. Para quem entrou pela primeira vez e tal. E mordendo com isso uma Sul-Americana ainda. Entendeu? Se conseguir ganhar mais, pega a Libertadores. Vamos colocar o Calçade e o Birner no papo aqui com a gente, dando boa noite, trazendo destaques também. Paulo Calçade, tá bom, amigo? Boa noite. Olá Prieto, Mauro Naves, Pedro Ivo, olá Fã de Esportes, Vitor Birner está aqui do meu lado. Bom, o Cuiabá está a 9, 10 pontos da meta dele. O campeonato do Cuiabá é um, do Flamengo é outro. Do Cuiabá é de conhecer a primeira divisão, primeiro jogo no Maracanã, bem-vindo. Esse aqui é o Maracanã, bacana. E ficar na primeira divisão. Se o Cuiabá conseguir passar a primeira temporada na Série A e permanecer, isso já é um feito. É muito difícil, não é tão simples. Nós não estamos falando de potências, né, da mesma grandeza. Então, ele está bem pertinho de consolidar a permanência dele. E aí os 14 empates fazem até algum sentido. Isso. Por exemplo, o Atlético Paranaense está atrás do Cuiabá, tem um ponto a menos. Tem 10 vitórias, olha que maravilha. O Cuiabá tem só 7. Só que o Atlético Paranaense perdeu 12. E o Cuiabá vai se segurando nos empates. E vocês falavam da parte da questão defensiva. Claro, sempre é importante olhar para os dois lados de uma partida. Em situação normal, por mais que o Cuiabá se defenda, o Flamengo é uma potência para vencer o Cuiabá. Isso é líquido e certo. Porém, no jogo de hoje, com as circunstâncias que envolvem o jogo, essa reta final de campeonato, que a gente pode falar muito aqui no programa, o Cuiabá, ações defensivas do Cuiabá, olha que número espetacular.